Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eita, Deus abençoado. Esse Deus é lindo. Quem tem Deus lindo aí? Quem tem Deus lindo? Então é hoje esse Deus lindo na minha vida e na tua vida. Eita, já deu um bom dia pro Senhor, uma tarde maravilhosa, uma família abençoada. Eu quero falar um pouquinho da minha vida para vocês, né? E que vocês que já às vezes não tem o costume de saber que às vezes a pastora Reinaldo tá tudo bem, tá muito bem, né? Só fala que tá tudo bem, né? Então eu vou falar de uma vida que eu passei e quero refazer para vocês como é que é a gente chegar aqui, nesse nível que eu tô agora e quando eu estava lá no fundo do poço. Eu quero falar para vocês como que é a realidade. Hoje tem pessoas, irmão, que chegou no fundo do poço, com um ano, já quer as bênçãos, já quer o milagre. Ah, eu quero carro, eu quero casa, não paga o preço, não quer renunciar, né? E o que é que nós temos hoje? O que eu tenho hoje é para falar para vocês. Eu tenho uma vida que eu passei, uma vida muito difícil, uma vida tão difícil que eu passei que ninguém fica de pé como eu fiquei, né? É uma coisa que não tem nem como explicar para vocês como que foi a minha vida lá fora. A minha vida lá fora foi um mar, né? Um mar que você pode ver, estava navegando. Ele estava navegando, igreja. E para mim reconhecer quem era Deus na minha vida, eu pensava que eu não ia levantar. Porque a vida que eu cheguei do Nordeste para cá, que eu saí de Irecê para aqui, para Goiás, foi uma vida, de destruição. Então eu não tinha um trabalho, eu não tinha ninguém para apoiar. E quando você está dormindo na rua, que não tem dinheiro para pagar as coisas, as pessoas pensam que você já é mendiga mesmo. Então você já é mendiga mesmo, você não tem mais nada, você não tem como falar. Então você vira mendigo, não é? Então, era dessa forma que aconteceu na minha vida. Passei um ano em Taguatinga. Lá tem umas pessoas muito ricas, muitas pessoas que tinham condições, até para me dar um prato de comida. Tinha pessoas que tinham condições de me dar um prato de comida, mas essas pessoas, para mim crer hoje que eu sou, né? Como eu não tinha Jesus, não tinha sabedoria, não tinha como lidar com ninguém, as pessoas me viam como uma coitada, uma miserável, uma fracassada, uma destruidada. Eu era desse tipo, igreja. Eu era uma pessoa destruída, porque eu não tinha Jesus. E aí, passei aquela fome, um dia comia, 3 dias não comia. E passava tempo, igreja. E passava tempo ver uma situação dessa, como eu vivi essa situação, uma situação de miséria, que não tinha um recurso na minha vida. E quando eu vi aquele momento, que eu pensava que eu não ia conseguir me levantar, eu pensava assim, dessa vez eu vou morrer, que não tem ninguém por mim. A minha mãe, eu nem tinha nem telefone da minha mãe, que não existia telefone. Tinha que saber por carta, e por carta era 15 dias para saber por carta, para uma vida, ou até 20 dias para saber mandar uma carta para o Nordeste, para saber como é que estava a vida, né? E nem isso eu sabia, porque eu não tinha sabedoria. Eu não tinha sabedoria porque eu não lidava com muitas essas coisas, sabe? Então eu passei essa luta em Taguatinga, foi uma pessoa que não tinha essa solução para sobreviver. Mas uma coisa me chamava atenção, era a força. Eu estava fraca, mas eu sentia força para me levantar. Eu dizia assim, acho que eu não vou morrer aqui não. Eu acho que não é hora do fim, não é hora de fim para mim poder me levantar não. Acho que eu vou conseguir levantar. Quando eu dobrava o joelho, decanta lá, bassurianda lá e decovanai, que eu via que eu já não aguentava mais levantar. Eu vi uma voz me dizendo assim, ainda é tempo de levantar. Eu te amo, eu te amo.
eu vi uma voz que dizia que me amava. E eu não sabia como eu explicaria essa voz. Mas eu agora que eu sinto que quem era a voz, era uma voz suave, uma voz que brilhava. E eu sabia que não era uma pessoa que estava do meu lado, não era pessoas que estavam dentro de casa, eram pessoas que às vezes não tinha como se lidar. Era Jesus Cristo me chamando. Jesus me chamando para me levantar. Jesus me chamando para me levantar, porque Ele ia cuidar de mim. Ei, quando eu endureci meu coração para Deus, aí que Ele apertou o cinto mais. Ele apertou o cinto. Aí quando Ele apertou o cinto, eu encontrei um homem, né? Como agora eu tenho meu marido, eu encontrei ele também, fracassado também, pior do que eu, não tinha nada. Sabe o que é fracassado, que não tinha nada, só miséria? Era esse homem. E ele já tinha se ele quisesse trabalhar, ele trabalhava. Se ele quisesse viver, ele trabalhava. Mas tinha o diabo da escravidão. Aí eu já juntei com ele, em vez de me orar, foi piorar tudo. O homem começou a beber, eu também comecei a beber. Começou a destruir minha vida e eu comecei a destruir a vida dele mais ainda. E aí o negócio se fechou o circo, igreja. Se fechou o circo, porque nós ficou se batendo sem ter nada. Tinha vezes que nós não tinha nada para comer também. Mesmo eu pensava que ia orar minha vida para comida, foi pior. Porque tinha hora que com ele eu não tinha comida para comer. E aí, igreja, se bati, fui. Peguei minha bolsa e falei, eu vou me embora pro Nordeste, eu vou voltar, eu vou pro Nordeste de novo, porque eu não aguento mais ficar aqui. Peguei o ônibus e se mandei para Irecê, igreja. Quando eu cheguei lá em Irecê, sabe o que foi que aconteceu? Eu vi uma voz falando, você vai voltar de novo. Você vai voltar para onde você veio, você vai voltar mais. E eu dizia assim, quem é esse que está falando, que está dizendo que eu vou voltar de novo? Um lugar que foi de miséria, um lugar que foi destruída a minha vida, um lugar que ninguém olhou para mim, ninguém olhava para mim para me dar um prato de comida. Eu vou fazer o que lá? Ei, decanta lá, basurianda, lá e decova naia. Mas não era a minha vontade, a vontade minha era de ficar aonde eu queria. Mas não, o Senhor tornou, né? Cheguei em Irecê, fiquei um pouco de tempo, mas minha mãe, daqui a pouco eu fui procurar o homem que ele não cuidava de mim, e nós vivíamos com fome da mesma forma, e eu falei, eu vou procurar ele de novo, que tem uma voz me falando que eu vou voltar de novo. E eu fui e voltei de novo. Quando eu voltei de novo, se encontrei com ele novamente de novo, a gente começou a ficar junto de novo, e a gente foi começando a lutar junto. E daqui a pouco a gente já estava gostando, e daqui a pouco nós já estávamos arrumando emprego novamente, e daqui a pouco, e com coração duro para Deus mesmo assim, um coração duro. Depois Deus queria apertar o cinto de novo, nós pegou o barco, foi para Lusiana. Depois de Lusiana, foi aonde nós aceitamos Jesus. Foi aonde nós arribamos as mãos para Jesus. Foi aonde que nós falamos para Jesus, agora chega, Jesus. Eu nunca mais, Jesus, eu quero te abandonar. Nunca mais eu quero te abandonar, porque eu sei que o Senhor é comigo. Decanta, ei, você que está me escutando agora, você que está escutando essa lágrima agora, você pensa que é de qualquer jeito que você recebe a bênção? Primeiramente tem que ter renúncia, primeiramente tem que ter amor. Eu não tinha amor, nem comigo mesmo eu não tinha amor, nem comigo mesmo. Se eu quisesse morrer, eu morria. Se eu quisesse viver, eu reviveria. Então na hora que eu quis aquele amor puro, verdadeiro, foi aonde Deus abriu a porta para mim, para o meu esposo. Aí foi Deus ensinando nós como é que andava, como é que a vida anda, como é que a vida estava andando para nós, e a porta foi começando a abrir, igreja. Depois que nós aceitamos a Jesus, tirou o coração duro. Era um coração duro tão grande do meu esposo, de mim também. Eu até que eu aceitava uma pessoa falar de Deus para mim, mas meu esposo, quando eu falava de Deus para ele, minha irmã, era uma guerra.
Era uma guerra, esse homem me xingava, esse homem falava tudo de ruim, de que era Deus. Mas aí eu sabia que não era ele mais, era o espírito maligno que estava rondando. Mas aí, quando pessoa que não, com muito tempo, ele aceitou a igreja através de uma campanha de 30 dias. Ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, e aí a grandeza do Espírito Santo foi entrando na minha vida, foi fazendo o milagre acontecer na minha vida. E depois da restauração, igreja, Deus começou a colocar vitória na mão dele, começou a abrir as portas para ele mesmo trabalhar, foi comprando as ferramentas dele, que ele é naterneiro, e aí foi começando a mudar a vida dele, e a minha vida foi começando a mudar. Para quem não tinha casa, dormindo em rua, não tinha nenhuma coberta para embrulhar, não tinha uma roupa para se vestir, Deus começou restaurando. Ei, Deus, quando começa a restaurar, Ele pega lá do fundo. Ele não pega assim só para dizer que você pegou, não. Ele pega ele lá do fundo, igreja. E Ele pegou lá do fundo. E aí Deus começou a fazer o milagre acontecer na minha vida. E eu não larguei Jesus. Comecei a se apaixonar por Deus. Comecei a se apaixonar por Ele. E quando eu se apaixonei por Ele, fui começando a ganhar almas difíceis igual eu estava. Comecei a falar do amor de Deus, porque quando a gente começa a falar do amor de Deus para as pessoas que é incrédulo, que não quer saber da presença de Deus, a gente começa a rasgar o coração e dizer que Ele insiste. E Ele insiste nessa tarde, Ele insiste na tua casa. Ei, calabaçurianda lá e decovanaia. Ei, mulher, para de ser incrédula. Ei, homem, para de ser incrédulo. Jovem, para de ser incrédulo. O que Deus tem na tua vida é tão maior, é maior do que tudo na vida. E hoje, igreja, eu quero te dizer, como Deus é lindo, como Deus é fiel. Igreja, olha, igreja, para quem não tinha nada, hoje se encontra, né, igreja, né? Hoje Deus, isso parece que tem um sonho eu falar isso para vocês. Isso não é sonho, é verdadeiro. Às vezes tem gente que mente para ganhar lábio, grita, tem pessoas que mentem para ganhar as coisas. Às vezes tem pessoas que falam que para ganhar as coisas precisa mentir. Isso não é mentira, essa é verdade. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho essa casa que eu moro aqui, nessa casa hoje. Eu tenho um apartamento, igreja, que Deus mandou para mim, né? Deus mandou uma coisa assim tão maravilhosa. É chique que Deus me deu, um apartamento abençoado por Deus. E graças a Deus, igreja, nós estamos aqui. Já me deu um terreno na Bahia. Nós estamos aqui, igreja, levantando mais outra igreja lá na Bahia. E aí Deus está fazendo, igreja, por quê? Foi agora? Não. Isso já tem já tem 30 anos isso aí. Tem pessoas que querem chegar hoje, amanhã, quer passar por cima da ordem de pastor, quer passar por cima da ordem, quer logo de uma vez. Primeiramente tu tem que renunciar a esse coração duro, esse coração de pedra, labassuricanta, labassurianda, para de ser arrogante. Você é muito arrogante. Você tem que tirar do salto. Você tem que sair do empinamento. Você tem que sair da mentira, você tem que sair do engano, você tem que sair da falsidade, você tem que sair das coisas ruins deste mundo. Para de falar de coisa, para de falar do mal do pastor, para de dizer que vai sair por causa do pastor, arabassurianda lá e decovanaia, qualquer coisinha você quer sair do prumo do Senhor Jesus, mas você não paga o preço que você pagou, você não paga, você não viu como a gente saiu para hoje estar aqui. É por isso que eu quero dizer para você, jovem, criança, adolescente, senhoras, senhores, ei, prepara o que Deus tem na tua vida, renúncia para o Senhor. Eu debati muito com lá fora, sabe por quê? Porque eu achava que o Senhor não ia olhar a minha vida naquele dia. Ele pensava que Ele não ia olhar, mas quando Ele olhou para mim e eu olhei para Ele, o negócio mudou, a minha história foi mudando, e a minha história foi mudando. Hoje meu esposo tem uma bela oficina. Hoje meu esposo tem uma bela oficina. Por quê, igreja? Porque nós temos buscado a presença do Senhor. O inimigo tem feito de tudo para tirar o nosso foco na presença do Senhor, mas eu sei que é Ele, eu sei que é o inimigo. Mas quando Deus fala assim, filho, ore,
ore, jejua, consagra a tua casa, bota de pé a tua casa. Eu começo a renovar minha força de novo, eu começo a orar de novo, e o milagre começa a acontecer de novo, porque aonde está a presença de Deus, tem algo chegando na tua casa. Eu quero te dizer, você que me conhece e você que não me conhece, eu quero te dizer, isso não é mentira, é verdadeiro, porque quem me conhece sabe de onde eu vim e sabe de onde eu estou agora. Este me creia, labassurianda, labaia. Então, igreja, eu creio na vitória minha e na sua também. Então, Deus, Ele mudou meu coração. Fez igual Pedro. Pedro, quando estava no barco, ali com Jesus, ele pensava que Jesus estava até dormindo. Ele pensava que Jesus estava dormindo. Ele pensava que Jesus não estava enxergando ele ali dentro daquele barco. Ei, nós não pode ter pequena fé, nós temos que ter muita fé. Porque quando Pedro teve pequena fé, Jesus, ele repreendeu Pedro. Jesus repreendeu Pedro. Então nós temos que, às vezes nós tão age com a forma que Deus age com nós, que nós achamos que Jesus não está no barco com nós. Ele acha que nós não estamos no barco com ele. E aí quando nós estamos navegando no meio do barco, o barco está para lá e para cá, recalabia soube, calabacépia, lamai de calabassurianda, lá de covanaia, xiricana labassurianda, labanagasurianda, lá de covanaia. É por isso que quando o barco está navegando para lá e para cá, sabe o que é que você faz? É pular de alegria e dizer: esse barco não vai me afundar, esse barco não vai me afundar, esse barco não me afunda, porque tem alguém hoje por mim, tem alguém hoje por mim. Se Deus está contigo, igreja, diga aleluia. Ei, se Deus está contigo, diga aleluia. Se Deus está contigo, diga aleluia. Então minha mãe não viu eu chorando. A minha mãe não viu eu chorando, sabe por quê? Porque se eu ligasse para minha mãe dizendo: mãe, está acontecendo isso, por isso não tinha nem telefone na época. Porque se eu falasse: mãe, está acontecendo isso aqui agora, eu acho que minha mãe até morria de infarto. Porque ela morria de infarto. Ela tinha um cuidado com a gente, até hoje, como ela tem, esse cuidado maravilhoso que minha mãe tem, que se eu falasse que tinha passado fome aqui em Brasília, ela vinha com tudo, igreja, que quando a gente passava essa luta dentro da nossa casa lá, que não tinha nada para comer, ela fazia de tudo, ela dava um jeitinho para comer, para nós poder comer até uma farinha com café. Sabe por que eu tô falando assim? É porque minha mãe, quando ela tiver de matar fome nossa, ela pegava café com farinha para dar para nós até meio-dia. Ela pegava café com farinha para dar para nós. É por isso que eu não falo para mim, igreja, eu não gosto de uma pessoa querer vestir uma roupa, querer andar empinado, querer achar que é o tal, querer ser, calabassurianda, labaia. Deus não está requerendo a tua roupa, Deus está requerendo o teu caráter de vitória, Deus está querendo tua vergonha. Xaramanagasurianda, labaia. Porque para que adianta você pegar uma roupa, se vestir para dizer que é uma crente e por dentro tá toda desmantelada. Se brincar, se eu pegar no seu pé, você começa a dizer: se a pastora pegar no meu pé, eu vou pegar ela, xarabadagasúbia. Então é por isso que eu falo para vocês, Brasil e fora do Brasil, entenda o que Deus tem chamado, entenda, não fica debatendo. Tem crente até hoje debatendo com Deus, às vezes fica na cadeira sentada sem fazer nada, e quando vai fazer, quer fazer melhor do que tudo e acabar não dá conta fazer nada, para distorcionando o tempo no meio do tempo, nunca vai continuar aquela pessoa forte, aquela pessoa de caráter. Eu quero falar pessoas de caráter, igreja. Hoje eu quero falar pessoas que
realmente ele não tem medo de falar assim, olha, eu era daquilo e quero ser essa pessoa. Hoje não, tem pessoas que querem andar no altar, quer andar toda empinadinha, nariz empinado, quer vestir uma roupa tudo empinado. Ei, xaramanagasurianda labaia, bota teu pé na lama, para Deus pisar assim, ó. Choromanagasurianda lá de covanaia, bota o pé na lama, suja esse pé de calabasurianda lá manaia. Tem pessoas que até para fazer a unha tem que ir no salão. Tem que ir no salão para fazer a unha. Tem que passar um base. Tem que passar um baso. Se não passar um baso, e aí quer passar o baso para querer me enganar que passou um baso. Passa um baço para tu ver o que Deus vai fazer na tua vida. Alabassurianda, lá e decovanaia. Não pisa o pé na lama, não, decalabassu. Para tu chegar onde eu cheguei aqui, eu pisei o pé na lama. Eu quis afundar, mas Deus segurou nas minhas mãos. Hoje, igreja, eu não sou empinada, viu? Eu não sou empinada. Tem pessoas que não podem ver um carro, uma roda de um carro ou uma roda de uma bicicleta que anda todo empinado, querendo pisar em cima dos outros, querendo achar que ele é maior. Para você ver que eu sou analfabeta, hein? Eu sou analfabeto e não tenho medo daqueles estudadão que diz já fez curso de teologia, que já fez não sei o que. Eu não tenho medo, igreja. Eles podem até me desafiar. Mas eu não tenho medo, sabe por quê? Porque quem me chamou me garante. Ele me garante até o fim, até antes da morte. Eu tenho certeza que quem vai levar é ele. Eita, copatica, labassurianta, lá de covanai. Quem vai levar sou ele. Ele que vai me levar. Então homem nenhum não vai me levar para um lugar que eu quero. Eu sei que o homem que vai me levar é o Espírito Santo de Deus. Esse vai me levar. Esse eu vou sentir bem. Esse eu vou morrer tranquila. Esse eu vou pro céu tranquila. Quem quiser jogar pedra em mim pode jogar. Quem quiser falar mal de mim pode falar. Não tô nem aí se você vai falar. O que eu importa é que Jesus está comigo nessa terra. E você vai passando para as pessoas aí que já vê que quer logo as bênçãos, mas não quer praticar para pisar na lama. Tem gente que não quer pisar na lama, quer pisar no salto, no saltinho, ó. Eu quero pisar no saltinho, ainda bota uma pasta no sapato para ficar brilhoso, Quem disse se sujar de lama, já pega um álcool ali, já passa ali para poder tirar a lama. Eu quero te dizer, tu não sai do salto não, que tu ainda vai ver, tu não vai ver os teus milagres nunca. Isso eu bato no peito que tu não vai ver. Tem que ser simples será. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Alabassurianda, lá de covanaia. Olha, uma coisa eu vou te dizer, nenhuma dessas coisas eu vou levar. Nenhuma dessas coisas eu vou levar, sabia? Eu não vou levar, só levo a covinha, ó. A covinha, uma roupa simples, mas uma coisa eu vou te dizer. Quem tem crente que não quer seu bem, nem para você ter essa roupinha, nem para você ter essas coisas. Sabe por quê? Diz que você não vai levar mesmo não. Mas para você ser honrado diante dos seus inimigos, Deus vai lá te dar tudo. E Ele vai te dar porque Ele é Deus. Alabassurianda, alabaná. E aqui eu determino com chave da vitória para todos vocês. Nós determinamos com alegria e paz. Em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Então a minha felicidade foi essa, viu? A minha felicidade foi essa de caminhar na presença de Deus. E até hoje, graças a Deus, eu estou firme e forte. Cada dia que aumenta ano, eu estou mais forte.
eu estou mais forte, mais corajosa, mais cheia de pulso, mais cheia de paz, de alegria. Então minha casa hoje, nós servirás o Senhor. Tem 3 filhos com meu esposo, né? Hoje nós sirvamos o Senhor, todos nós dentro da nossa casa. Um canta, um abre culto, outro fica na porta. Então, graças a Deus, a gente sente bem na presença de Deus. Então eu creio que essa live ainda tem muita coisa para mim falar. Depois eu vou falar ao vivo para vocês, para mim poder explicar tudo para vocês, como começou e como determinou. Mas eu deixo um abraço bem firme assim para vocês, ó, fica nessa fé e eu também, porque Jesus está aí para te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma boa tarde em nome de Jesus.